A crise do sistema colonial refere-se a um período de instabilidade e tensão que ocorreu nas colônias portuguesas na América, principalmente no século XVIII. Vários fatores contribuíram para essa crise, incluindo fatores econômicos, sociais e políticos. Um dos fatores econômicos determinantes foi a política mercantilista adotada por Portugal, que restringia o comércio das colônias, impondo monopólios comerciais e altos impostos sobre as mercadorias. Isso limitava o desenvolvimento econômico das colônias e gerava insatisfação entre os colonos, que viam suas oportunidades de lucro sendo limitadas. Do ponto de vista social, a população colonial era composta por diferentes grupos, como colonos brancos, indígenas, negros escravizados e mestiços. Essa diversidade étnica e social levava a tensões e conflitos, especialmente quando se tratava da distribuição de poder e privilégios. No âmbito político, as colônias eram governadas por autoridades coloniais nomeadas por Portugal, sem representação direta dos colonos. Essa falta de participação política e ausência de canais de expressão de suas demandas também contribuíram para a crise. A Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789 na região de Minas Gerais, foi um movimento de caráter separatista e republicano. Os inconfidentes eram principalmente membros da elite local, como mineradores, comerciantes e intelectuais. Eles estavam descontentes com a exploração econômica imposta pela metrópole portuguesa, particularmente em relação aos altos impostos sobre a mineração de ouro. Os inconfidentes planejavam estabelecer uma república independente em Minas Gerais, inspirada pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos. No entanto, o movimento foi descoberto pelas autoridades coloniais, e vários inconfidentes foram presos e punidos. A Inconfidência Mineira tornou-se um símbolo de resistência contra o domínio colonial e influenciou movimentos posteriores pela independência do Brasil. A Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter popular que ocorreu em 1798 na então capitania da Bahia, no Brasil colonial. O movimento foi liderado principalmente por artesãos, trabalhadores e soldados negros e pardos livres, com a participação de pessoas de diversas camadas sociais. Os principais líderes da revolta eram alfaiates, daí o nome Revolta dos Alfaiates. Entre os líderes estavam João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, entre outros. Eles eram influenciados pelas ideias iluministas e pelos ideais da Revolução Francesa, que defendiam a igualdade, liberdade e fraternidade. Os revoltosos da Conjuração Baiana buscavam a igualdade social, racial e política. Eles estavam insatisfeitos com as condições de vida na Bahia, a opressão colonial e a exclusão política da maioria da população. Além disso, o movimento também foi motivado por questões econômicas, como a concorrência com o comércio escravista e os baixos salários. Os conspiradores planejavam tomar o poder na Bahia e instaurar um governo republicano e igualitário. Entre as propostas do movimento estavam a abolição da escravidão, a criação de uma escola pública, a igualdade de direitos entre brancos e negros, e a participação popular nas decisões políticas. No entanto, a revolta foi descoberta pelas autoridades coloniais antes que os planos se concretizassem. As denúncias e ações de espionagem levaram à prisão de vários participantes do movimento. Os líderes foram julgados, condenados e executados, enquanto outros foram presos ou banidos. A repressão contra a Conjuração Baiana foi brutal. Os líderes do movimento foram enforcados e tiveram seus corpos esquartejados, com as partes sendo expostas em diferentes locais como forma de exemplo e intimidação. Muitos outros participantes do movimento foram perseguidos, presos ou fugiram para evitar a prisão. Apesar de ter sido reprimida, a Conjuração Baiana deixou um legado de luta pela liberdade, igualdade e justiça social. O movimento é considerado um marco na história do Brasil colonial, destacando a resistência dos segmentos populares e a busca por mudanças sociais e políticas em um contexto de opressão colonial.